Pessoal, tô aqui mais uma vez para gravar meu treino diário, bora lá então. Vou jogar aqui uma abertura Larsen, B3 e bispo B2. E3 para tirar o bispo. Bispo B5 cravando o cavalo. Minha ideia aqui é jogar cavalo F3 atacando D5, ele já se livrou um pouco disso. Ainda tem como tentar explorar o que ele está fazendo aqui. Ele deixou a diagonal muito livre para o meu bispo. Talvez jogar C4 aqui é uma boa ideia. Eu vou jogar C4 porque a minha ideia aqui mesmo é tomar. Esse lance me surpreendeu um pouco. Bom, o meu plano já era tomar esse cavalo alguma hora, mas agora ele me deixou tomar e ganhar um peão em cima disso. Mas pode ser um pouco perigoso eu entrar aqui em D3 depois, né? Bom, tomar de bispo com cheque. B toma C6, D toma C6, dama D3, cavalo E2, e daí eu roco. Pode ser uma ideia. Um peãozinho a mais garantido aí. Agora acho que eu jogo D4, eu tenho esse tempo, né, pra jogar D4, porque a dama entrar em D3 ela bloqueia um pouco minha posição. E aqui acho que dá pra mim jogar talvez cavalo E2 ou F3, não sei. Acho que eu vou jogar cavalo E2, faz mais sentido. Vou jogar H3, perguntando pra esse bispo o que ele vai fazer aqui. Bom, vai começar a ter algumas ameaças aqui, talvez. Meu bispo tá meio morto aqui. Talvez seja a hora de jogar bispo A3 para tentar trocar. E descravar o meu cavalo é uma boa ideia. Talvez um cavalo D2 pode ser uma ideia. E agora vai trocar um pouco de peça, né? Ele tá tentando recuperar o peão agora. Tudo bem. Jogar com o meu cavalo contra o bispo deve ser uma coisa boa. Eu preciso colocar meu cavalo ali em E5, né? Se eu conseguir colocar ele ali, eu vou ficar muito bem na partida. O problema é como eu vou colocar ele ali, né? Eu acho que ele indo para C5 não é nada mal também, né? Eu vou ter que defender ele jogar C5, jogar cavalo C3, jogar cavalo A4 para cavalo C5. Eu acho que eu não vou ter esse tempo, porque já tá vindo C5, provavelmente. C5, peão toma, ele quer tomar de dama, né? Se eu colocar uma pressão nesse bispo para ele não jogar C5, pode ser uma ideia, porque quando eu tomar esse 5 de peão, o bispo vai estar atacado, né? Talvez um torre D1 aqui faz sentido e depois um torre C1. Na verdade, torre C1 aqui, ele não joga C5, e daí torre D1. Mas torre C1, ele joga torre C8. Mas o problema é que eu encaixo uma torre lá em C5 e ele nunca mais joga C5. Acho que essa ideia aqui é bem forte. Inclusive, qual torre? De F ou de C? A de F ou de A, quer dizer? Acho que é de A. A de A para C1 e a de F para D1. O meu plano aqui basicamente está sendo bem estratégico. Vou encaixar uma torre aqui em C5, dobrar na coluna C. Ele vai vir do outro lado, claramente. Agora eu não jogo mais cavalo F4. Só que o meu plano aqui vai ser jogar pelas casas pretas e na ala da dama. E o plano dele é vir atacar na ala do rei. Que faz bastante sentido, né? Deixa eu pensar aqui agora como é que eu vou colocar meu cavalo lá em E5 depois, né? Cavalo C3, ele joga o que? F4?
Eu acho que não é bom eu tirar a minha torre daqui, porque a torre de alguma maneira está defendendo F2 aqui, que pode ter um ataque. O cavalo aqui não está muito útil, eu vou tentar melhorar ele. Essa ideia de tirar o bispo é esquisita, porque eu nunca quero tomar esse bispo, então para mim foi um pouco estranho. Acho que cavalo A4 aqui é uma ideia para cavalo B2 e daí cavalo C4 e aí o cavalo chega lá em E5. E quando o cavalo chega ali em E5, meio que tá morto praticamente. Eu tenho uma outra ideia que é jogar cavalo A4, torre E5 e cavalo C5. Colocar um cavalo em C5 e uma torre ali em E5, mas eu acho que combina mais a posição aqui com o cavalo ali em E5 do que em C5, né? Minha torre eu vou deixar quietinha aqui mesmo. Ele não vai deixar eu fazer esse plano, que eu ia jogar cavalo B2 agora para cavalo C4. Quando eu jogar cavalo C4, ele simplesmente toma de bispo, né? Eu acho que eu posso melhorar minha dama aqui, jogando talvez um dama A5. Pode ser uma ideia, minha dama está um pouco longe do jogo. Talvez aqui dama C3, colocando uma pressão no peão de C7, também pode ser uma ideia. Porque dama C3, se ele jogar dama, torre C8, eu acho que daí dá tempo de eu dobrar as torres na coluna C aqui. A partida aqui está bem encaminhada, inclusive. O plano de colocar um cavalo em C5 agora está fazendo sentido, porque agora eu posso voltar minha torre, colocar o cavalo em C5. Mas voltar a torre parece muito estranho, porque eu volto ela já está boa ali em C5, né? O cavalo não está fazendo tanto aqui, né? Eu tô com uma ideia esquisita aqui de jogar torre A5. Ela fica um pouquinho longe do jogo, mas depois ela volta, né? Ela fica pressionando um A6 ali, que tá fraco. Acho que faz um pouco de sentido. Torre A5 para cavalo C5. Aí a torre vai bater no peão de A6, o cavalo também, o cavalo vai estar bem colocado. E, bom, a torre indo ali para a ala da dama atacando, eu acho que tá bom. Eu vou jogar esse lance. Bom, ele tá vindo aqui, é perigoso o que tá acontecendo aqui, mas vamos lá, né? Agora, cavalo C5, atacando A6. Bom, ele tá fechando muito as casas brancas aqui. Isso tá me ajudando de certa forma. Eu posso ter ideias aqui, talvez, de ficar parado aqui. Esperar ele tomar em G2 e talvez tirar a torre, ou até mesmo jogar G3 fechando. Se ele jogar G4, eu jogo H4. Eu não sei se dá tempo de eu tomar esse peão em A6 atacando a dama, porque de uma certa forma ele consegue melhorar a dama dele depois. Eu vou jogar G3. Claramente ele ia fazer isso, né? Agora ele tá ameaçando o peão de H3. Acho que eu tenho tempo de defender as coisas aqui jogando rei H2. Eu não sei muito bem como é que ele pretende atacar. Agora ele vai tentar trazer a torre para tentar atacar, pode ser uma ideia. Eu posso tentar um torre H1 e rei G1. A torre vai ficar defendendo H3. Outra ideia que dá para fazer aqui é possivelmente tentar passar minha dama para atacar, né? Bom, aqui eu não tô vendo um ataque chegando ainda no meu rei. Parece que tá seguro um pouco aqui. Eu não, eu não tô vendo ainda como é que ele pretende me atacar, né? Talvez dama B4 ajude aqui. Dama B4 para talvez um dama B4 para dama 4. Pressionar A6. Se ele jogar G4 H4, não chega nada aqui aparentemente. A minha torre em F1 tá bem esquisita, não tô gostando dela ali em F1.
Será que eu jogo torre C1 aqui, melhorando um pouco? Essa partida acabou ficando um pouquinho complicada aqui de prosseguir, mas vou tentar encontrar um jeito aqui. Torre H1, rei G1. Não tem muita ideia fazer isso, né? Tá, torre H1 fica na diagonal do bispo, né? Muito esquisito fazer isso. Por mais que tá fechada, em algum momento pode abrir. Eu vou tirar minha torre aqui para C1, talvez. Tentando ativar minha torre. Cavalo A4, talvez para tentar colocar uma pressão ali em C7, pode ser uma ideia. Dama B4 agora faz mais sentido para ativar a dama, né? Falta só ela para jogar. Ainda eu não tô vendo um ataque chegando aqui, acho que dá tempo de jogar dama B4, colocando mais uma peça em jogo. Ou aqui faz mais sentido jogar dama E1 para dama F1. Ela fica de longe batendo lá em A6 e de certa forma fica perto do rei tentando defender alguma coisa se der muito errado aqui, né? Essas duas ideias são boas, inclusive. Dama B4 ou dama E1 para dama F1. Não, não gostei. Eu vou jogar dama B4. Dama F1 fica muito passivo ali. Esse lance claramente eu tenho que jogar H4 forçado, né? Não vou abrir a posição aqui. Bom, a posição está totalmente fechada, ele não consegue abrir aqui, né, para atacar. Minhas peças estão um pouquinho melhor coordenadas aqui. Dama A3 atacando A6 pode ser uma ideia. Porque parece que esse peão vai cair forçado aqui. Como é que ele defende A6? Por exemplo, dama A3, ele faz o quê? Porque aí torre por. Aí dama por, cavalo por, e ele tá muito morto aqui nessa posição, ele não vai conseguir atacar. Dama A3 aqui parece que finaliza a partida, mas troca as damas, né? Não sei se é isso que eu queria fazer, né? Trocar as damas, assim. Dama B8 cheque, por exemplo, rei G7. Esse cheque não fez muita coisa além de ajudar ele. Eu vou jogar dama 3 atacando o peão. Isso aí não defende nada, né? Torre por, dama por. Ou posso até tomar de cavalo e não trocar, né? Torre por A6, por exemplo, torre por A6. Cavalo por A6, depois eu volto cavalo por AC5 e não troco as damas, né? Fica essa posição bem fechada aqui. Eu gostei mais dessa opção. Tomar de cavalo aqui, não vou tomar de dama, não. Isso aqui é um pouco esquisito que ele fez. Ele deve estar tentando criar alguma ameaça ali no peão de H4. Qualquer coisa eu jogo rei H1. Rei G1, quer dizer, não vou jogar em H1, né? Ele deve estar querendo colocar uma pressão aqui na minha torre de A6, possivelmente. Por exemplo, jogando torre F6, né? Daí eu vou ter que tomar, ele vai tomar de peão, vai expulsar meu cavalo monstro dali. Eu tô vendo uma rota se eu consigo colocar meu cavalo em E5 depois. Não parece fácil fazer isso. Bom, trocar as torres. Se ele tomar de peão. Ele toma de peão, né? Eu volto meu cavalo pra 4. Não, recua muito minhas peças, né? Além de que meu cavalo tá meio cravado, minha dama tá meio cravada aqui. Eu acho que um plano mais ou menos decente aqui é jogar a torre A7. Torre A7. Pra pressionar C7, né? Um plano legal que eu encontrei aqui, a torre A7 para dama A5. Eu fico batendo em C7, né? E, bom, o que mais que dá pra fazer aqui? Trocar as torres eu nunca quero, é muito esquisito. Eu vou jogar a torre A7, mantendo.
Esse lance me surpreendeu um pouco. Por que ele jogou bispo C6? Eu não entendi. Esse lance não tem muita ideia, não. Ah, ele quer um bispo B5. Ah, a ideia em que é que se eu jogar dama A5, ele quer torre B5 atacando a dama. Acho que é essa a ideia. Bom, posso simplesmente voltar minha dama para B2. Fica um pouco cravado aqui as coisas, mas... Pode ser. Se eu jogar aqui dama A5, torre B5 atacando a dama, eu acho que eu tenho tempo de voltar para C3. O problema é minha torre ficar presa ali em A7, mas eu acho que não fica. Vamos lá, ele vai jogar torre B5 provavelmente? Não, não jogou. A minha ideia desse bispo C6 aí não era torre B5, ele simplesmente voltou. Agora pode ser um pouco perigoso, porque eu tô ameaçando jogar cavalo A4 atacando a torre. Na hora que a torre sair, o peão de C7 cai forçado, eu acho. Se eu não calculei errado, eu acho que é isso, né? Cavalo A4 ataca a torre. Se a torre sai dali, talvez ele quer jogar ainda um torre C6. Aí torre por e bispo por. Acho que deve ser mais ou menos essa a ideia. Mas tirar meu cavalo daqui dá até preguiça, né? Não quero tirar meu cavalo daqui. Mas talvez tenha que ser isso, porque cavalo A4 ataca a torre e libera minha torre de C1 pra jogar, né? Posso ter ideias aqui bem primitivas de jogar, sei lá, B4 simplesmente. E depois eu jogo A3. Coloco os peões todos nas casas pretas e é isso. Mas o problema de jogar B4 e A3 enfraquece muito as casas brancas, né? Esses peões aqui estão meio que limitando esse bispo. Eu não vou jogar B4 então. Cavalo A4 é que eu tô gostando mais. Ah, além de que cavalo A4 ataca a torre. E ainda eu posso colocar uma torre em C5 depois, se eu tiver. É, pode ser. É, esse lance ele defendeu mais ou menos as coisas. Mas ele não defendeu a torre, né? Eu posso tomar a torre, ele vai tomar de peão. E. Bom. Ele tá dizendo aqui que ele não tá ligando no de perder a torre pelo cavalo, né? Eu tomo de cavalo, ele toma de peão, ataca a dama. A casa de C5 aqui, que era fraca antigamente, não vai ficar mais fraca, né? E se eu jogar. É que esse bispo sair dali, ele perde. Quase perde, né? Mas... Eu posso simplesmente jogar a dama C3, colocando uma pressão gigantesca nesse peão de C7, que aí tá quase caindo. E se ele jogar C6, acho que dá pra trocar as torres e jogar pelas casas pretas de novo, né? Aí eu volto meu cavalo pra C5, talvez. Bom, um plano aqui também seria torre C5, colocando uma pressão no bispo, né? Essa ideia parece mais inteligente. Torre C5, C6. Ah, se ele jogar C6, eu jogo torre A8 ainda, né? Porque vai estar cravando a dama no rei. A dama não está bem colocada na mesma linha do rei ali. Ele vai ter que jogar a torre B8 forçado. E daí dá pra mim trocar, talvez. E jogar. É, se trocar, cai, né? Depois cai C7, talvez. Porque torre C5 aqui. Acho que ele joga dama B8, atacando a torre. É... Não tá fácil isso aqui. É...
Tem algum golpe rolando aqui com esse bispo no ar? Por exemplo, torre toma C7, torre toma C7, torre toma C7, dama toma C7. Dama toma E5 cheque. Aí o rei sai e a torre cai. É mais ou menos isso aqui que eu tô calculando, mas eu não sei se isso tudo é forçado, né? Aqui é forçado, claro, ele toma a torre. Eu retomo para desviar a dama da defesa do bispo. E daí eu tomo o bispo com cheque. Quando o rei sair para algum lugar, eu tomo a torre, simplesmente. E esse final aqui eu acho que tá um pouquinho melhor para as brancas, né? Um pouquinho, né? Tipo, 3 peões a mais, um pouquinho. Dá pra mim jogar ainda tomando esses peões aqui. E é isso. Eu acho que eu vou entrar nisso. Espero que eu não tenha furado nada. Esse lance é muito esquisito. Ele tá tentando desviar a defesa aqui, mas ele vai ficar um pouquinho pior ainda, né? Porque... Bom, aqui eu tomo a torre, ele toma a minha de torre, né? Não pode tomar de dama porque senão cai o bispo. E, bom, com qual peça eu tomo então? Se eu tomar a torre em B6, ele vai tomar minha em C7 de torre, né? Outra de dama, não, de torre mesmo. E daí eu posso trocar e ficar com o cavalo em C5 atrapalhando ele. Porque... Não sei se eu quero tirar minha torre da sétima ali, né? Tomar de dama aqui em A6, parece... Toma de torre em A6, ele toma minha em C7 de torre. Ah, tem um problema. A dama vai ficar cravada um pouquinho pela própria torre, né? Eu vou tomar aqui. Tá vendo? Agora a dama tá um pouco cravada, né? E agora tem um outro problema que as casas pretas de novo, né? Inclusive, torre A7 aqui tá quase ganhando, se não ganhar, né? Porque torre A7, se ele tomar minha torre, eu tomo a dama com cheque e cai o bispo. Torre A7, ele vai jogar torre C8 forçado, né? Torre A7, torre C8. Tem jogo ainda, não dá pra ganhar direto. Tô tentando arrumar um tema com esse bispo aqui no ar, mas tá difícil tentar desviar a dama de alguma maneira, né? Torre A7, ainda tem torre C8. Dama por D8, torre por D8, cavalo C5 e eu tento jogar assim, né? Porque eu vou estar dominando as casas pretas. Deixa eu ver se tem alguma forma melhor de jogar isso aqui. Simplesmente cavalo C5 aqui não faz tanto, mas ajuda um pouco. Bom, a dama tá cravada, tô tentando aproveitar esse momento que ela tá cravada, mas não tá fácil aproveitar isso. Cavalo C3 ataca o bispo. Se a torre tá no meu cavalo, eu tomo a dama com cheque e cai o bispo de novo, né? Cavalo C3 vai ter que jogar bispo... talvez bispo E6 ou F7. Acho que F7 talvez. Bispo F7. Cavalo C3, bispo F7. E daí, cavalo B5 atacando a torre. E aí acho que é meio forçado jogar torre C8 defendendo a dama. Ou até torre D7. Não. Pode ser uma ideia também, torre D7. Aí dama por D8, torre por D8 e é isso. Gostei mais do dama A7. Torre A7, quer dizer. Tá meio difícil decidir aqui. Eu vou no mais forçado aqui. Eu vou trocar tudo. E cavalo C5, porque agora o rei não joga. A minha torre tá na sétima, é bem chato isso. E vou
vou ficar incomodando aqui nas casas pretas, né? Não sei como é que eu vou fazer pra ganhar isso ainda. Não sei se tem como ganhar imediatamente, mas tenho 3 peões a mais aqui. Isso deve ser compensação suficiente pra ganhar a partida, né? Acho que jogar B4, B4, B5 e tentar alguma coisa. Além de que eu tenho um lance bem forçado aqui, acho que ganha mais rápido, talvez. É jogar torre D7, ataca a torre e o bispo. Ele é obrigado a tomar. Torre D7, cavalo D7. Esses peões aqui tá infernizando a vida dele de A e B. E daí eu vou jogar talvez cavalo C5 de novo. Depois jogar A4, A5, A6. Ele tá muito perdido depois desse lance. Agora eu volto o cavalo para C5 e jogo A4, A5. Porque agora o cavalo aqui em C5 defende B3. E eu tenho tempo de jogar A4, né? E eu acho que ele tá bem perdido aqui. Agora eu vou talvez jogar 5 a 6. Dá pra jogar 5 a 6 ainda. A6. Agora, bom. Tentar trazer o rei agora, né? Não é tão difícil assim. Tô tentando encontrar um lance aqui. Ele não consegue entrar com. Olha que engraçado, ele não joga com o bispo, né? Tá bem preso. Agora eu trago o meu rei lá pra ala da dama e ganho a partida. Não tem o que ele fazer, né? Tá bem bloqueada a posição, tá bem ganha, né? Esse lance não ajuda. Vamos trazendo. Esse lance é uma tentativa de dar um cheque aqui e tomar o peão. Mas eu vou trazer o rei pelas casas pretas agora. E ele tá muito morto agora, né? Esse lance é uma tentativa de fazer eu jogar A7 e não conseguir jogar A8. E ele simplesmente capturar em A7 depois com o rei, jogando rei B6. Mas aqui o rei C3 entra. E agora eu posso simplesmente jogar B4, né? B4 cheque. E o rei vai ter que voltar talvez para B5. Pode ser uma ideia. Ele voltou para cá. Agora é um pouco chato para ele. Ele tá meio preso, né? Se eu jogar aqui cavalo D7 cheque, rei toma 6. Aí cavalo cavalo F6 ataca o bispo e ataca H5. O único mais ou menos para defender H5 é bispo F7. Só que daí o cavalo vai tomar em E4, né? Porque a minha ideia é simplesmente isso aqui, né? Eu dou um duplo no bispo e no peão lá em H5. Ele defende H5, só que cai E4. E aqui ele tá morto depois. Aqui ele tá sendo meio que arrebatado aqui já, né? Opa, quase que eu joguei cavalo E4, cavalo E5 direto. Aqui é um domínio total nas casas pretas. Essa partida foi interessante, hein? Foi bem legal. Agora acho que talvez eu coloque o cavalo lá em H5 e depois tento entrar com o rei. Ou até mesmo tentar tirar esse bispo dessa diagonal que também seria bom, viu? Vou jogar cavalo H5. Tentar tirar esse bispo um pouco daqui. Agora ele tá muito ferrado que eu jogo E4, né? Atacando o bispo. E depois eu jogo E5. Ele tá ficando cada vez mais
sem casa aqui, o cavalo apoia jogar E4, né? Agora eu jogo E5 atacando o bispo, ele sai, eu entro pra D5, na verdade eu entro pra D4 agora com o rei. E é isso, né? Acabou a partida. Ele vai tomar ali em B4, mas o problema é que os peões aqui estão marchando já, né, pra cima do bispo. Ele vai ter bastante problemas aqui agora, depois. Tem uma forma de ganhar rápido aqui. E7, bispo, E8, aí cavalo H7 para cavalo F7 e ele tá morto. Mas esse aí ainda jogo esse. E agora esse promovo o peão, ele vai ter que dar o bispo e choro, né? Acabou. Beleza, e ainda acho que promovo o peão, né? Promove o peão forçado. Eu vou lá atrás dos outros peões, eu não tenho motivo para não ir, né? Aqui eu já passo um peão. Tomar o outro também, se ele deixar. Esse aqui é cheque, eu tomo o outro. Essa partida aqui foi um massacre, né? Um massacre posicional. Agora o rei tá todo trancado. Aqui. Cheque, rei volta. Cheque. Pode ser até avançar o outro peão, né? Deixar ele meio preso aqui, mas esse aqui tá de bom tamanho. Porque depois que ele vem pra C7, que é o único lance, né? Eu faço rei E7, talvez. E daí ele vai estar muito morto, porque agora ele vai estar sem casa por causa do cavalo, né? Vai ter mate já já. Cheque. Bom, agora eu vou ter que começar a perseguir esse rei. Agora ele tá trancado. Aí cavalo E3, cavalo D3 é mate forçado, né? Ou em B2 ou em B4. Essa partida foi legal até, do ponto de vista estratégico, né? Não teve muita tática, né? Porque a posição estava muito fechada, mas a parte estratégica ali até que eu dominei bem. E consegui fazer, acho que, uma boa partida, né? Bom, espero que deu para passar algum conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like e até a próxima. Valeu!